Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro Mendes e juntos a gente vai caminhar pelas veredas das linguagens. Nós estamos na nossa quarta aula agora do Enem, do nosso projeto Eu Não Erro Mais, beleza? Enem, eu não erro mais. Bora comigo? O assunto hoje ainda é interpretação, que é um assunto básico não só para a língua portuguesa, mas para todas as matérias, beleza? Então, quem não interpreta não faz absolutamente nada em nenhuma disciplina. Então, é essencial que vocês assistam estas aulas, as anteriores, para que tenham base para fazer todas as provas que dependam da interpretação. Não há nenhuma que não dependa um pouco de interpretar, não é mesmo? Então, bora comigo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, né, no nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter e aqui no YouTube. Dá um joinha, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Façam seus comentários, né? E neles façam as suas perguntas, afinal são elas que me movem a fazer aquilo que eu mais amo, ensinar, pessoal. Então façam as suas perguntas que eu vou responder uma a uma, ok? Então, do mais, pessoal, vem comigo. Bom, o assunto de hoje, em se tratando de interpretação, né, por todo o traço que a gente veio até aqui, né, por todo o caminho que a gente veio traçando, a gente vai falar um pouquinho sobre a intertextualidade. Nós estamos num campo que é muito recorrente nos concursos, né, e sobretudo no Enem. Tivemos aí uma recorrência bacana sobre a intertextualidade no Enem. Então se liga bastante nesta aula aqui, que vai ser muito importante e provavelmente vai cair novamente, beleza? Então prestem bastante atenção aí, pessoal. Bom, olha só, o que é a intertextualidade, né? Textualidade é dentro do texto, né? Então, há alguma coisa que é interna à textualidade, ou seja, é um texto que se remete a outro. Olha só como é que eu coloquei aqui para vocês, pessoal. Ocorre quando um texto se manifesta em outro, ou seja, quando conseguimos identificar uma referência de outro texto daquele que estamos lendo. Essa relação entre texto traz novas significações. Por isso, é válido o estudo, ok? Então, olha só o que eu estou falando para vocês, pessoal. Nessa relação entre os textos, né? Então, eu tenho um original e eu tenho um texto mais novo, e esse mais novo retoma de uma certa forma, dialoga de certa forma com o texto original. Então, quando eu atualizo o texto de origem, eu vou, ocasionalmente, trazer uma nova significação para ele, ok? Então, tomem muito cuidado. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da intertextualidade dentro das imagens. Olha aí, no caso, os Simpsons, né, imitando aí, né, os Beatles, olha lá. Né? E no caso da Mônica Lisa, né, metendo aí ao quadro da Mona Lisa. Ok? Então a gente vai ter aí a intertextualidade não só no texto verbal, lembrando, pessoal, sempre uma coisa que eu já disse desde a primeira aula, né? Texto é tudo aquilo que tem um significado imediato, como já diria Mikhail Bakhtin, como a gente viu nas nossas primeiras aulas, não é mesmo? Então, texto não é aquilo que está escrito propriamente, mas tudo aquilo que tem um significado. Lembrem-se de que vocês são um texto, porque vocês transmitem significados mesmo sem dizer nenhuma palavra. Os gestos de vocês, né? Inclusive, observa vocês neste momento agora, né? Vocês estão dizendo algo, né? O corpo de vocês está falando algo, beleza? Ou é a sede, né? Esqueceram de colocar um copo d'água ao lado aí antes de estudar, né? E enfim,
dá um pause nesse vídeo, vai lá buscar sua água, né, e alimento leve aí para a gente poder seguir de forma plena, tranquila, beleza? Então, o corpo de vocês falam e é possível perceber isso, né? Vocês conseguem perceber principalmente quando você tem uma certa vivência a mais com a pessoa. Então prestem bastante atenção. Texto não está só na escrita, beleza? Só no verbal. Então também existe o texto não verbal. Então isso a gente pode notar. Então quando a gente traz a questão da imagem, falar, dizer que você está lendo a imagem também não é nenhum absurdo. Tá? Vocês estão lendo um texto, porque vocês estão diante de um texto. Por isso você faz a leitura desse texto também, ok? Então analisando aí a imagem, o que está sendo apresentado nela, as pistas, né, que esse texto ele emerge dele, né? Então tomem muito cuidado, porque nós também fazemos leituras da imagem e leitura do corpo, a leitura corporal de vocês, né? Então tomem cuidado, porque às vezes, né, tem alguém aí que diz, não, eu vou ler um texto aqui, de repente tem só uma imagem, e a pessoa acha um absurdo, né? Falar que está lendo uma imagem. Não, a leitura da imagem ela é correta, dizer que está lendo uma imagem é correta, porque nós falamos também das leituras corporais, né? A leitura física, a leitura das expressões, né? Então tomem muito cuidado. Aqui, nesse caso, a intertextualidade ela surge num texto que é não verbal, beleza? Então se liguem nisso, porque toda vez que a gente falar de texto, há algumas possibilidades a mais que não o texto somente escrito, verbalizado, beleza? Então tomem muito cuidado, acho que é muito limitador de colocar o texto simplesmente como escrita. Então nós paramos aqui e eu fiz questão de colocar essas imagens justamente para contrapor, às vezes, um estudo muito uniforme de que vocês só vão ver intertextualidade somente em textos verbais. Aqui não, aqui a gente vai ampliar um pouquinho esse assunto, beleza? Pessoal, olha só o nosso primeiro item da intertextualidade. Olha aí que é a citação, citar, né? Ou seja, trazer a fala do outro para o texto em que eu estou escrevendo, reportando, né? Então trazer o texto do outro para o texto em que estou produzindo, ok? Então olha lá, bora lá ver o que eu trouxe aqui para vocês de forma escrita, ó. Trata-se de um procedimento intertextual que se manifesta quando um texto reproduz o outro ou parte dele, beleza? Não, às vezes não integralmente, né? Então tomem muito cuidado, porque quando vocês estão fazendo um texto, tecendo um texto, é importante que assinalem essa citação, né? De que forma? Há alguns instrumentos, alguns marcadores, né, que a gente utiliza para demonstrar ação, né, como é o uso da aspas, né, o negrito em alguns momentos, né, para determinadas coisas. Então tomem cuidado aí, algumas dissertações de mestrado, o recuo a 4 centímetros da margem esquerda e assim por diante, né? Então há alguns elementos que vão ser importantíssimos para mostrar ali que você está trazendo o texto que não é de seu pertencimento, não é de sua autoria, ok? Então, até porque se você não assinala uma citação, você está alegando que o texto do outro é seu, né? Então você está roubando do outro, né? Algo que não é de pertencimento seu, né? Então tomem muito cuidado. Isso é crime, né? Naturalmente, nem preciso dizer que isso é plágio, né? É crime, beleza? Então tomem muito cuidado. Do mais, pessoal, a citação ela é incorporada ao texto ou ratificando aquilo que você está dizendo com as suas palavras, né? Ou seja, serve aí
para reafirmar aquilo que você está dizendo. Então, às vezes você tem um pensamento e você tem alguns autores que ratificam, confirmam aquilo que você está dizendo. Então, você utiliza. Para que sentido, pessoal? Com que sentido? Com que intuito? É justamente para dar força à sua fala. Então, é muito comum você utilizar citações de algum cientista, de algum filósofo, né, de algum sociólogo, a respeito daquilo que você está tratando para dar peso à sua fala, à sua argumentação, beleza? Então a citação ela é muito importante, mas tomem cuidado, citar demais também traz aí ao texto uma marca que já deixa aí o campo da sua digital, né? É importante que no texto você tenha a sua digital, a sua marca, e os excessos de citação, ele mostra justamente a sua incapacidade de criação. Então tome muito cuidado com os excessos. É importante citar? Sim, muito importante, sobretudo assinalando o que é uma citação, né? Reconhecendo o autor, né? Então, tomem muito cuidado aí com os excessos, beleza? Não é problema citar, mas o excesso da citação é muito ruim, ok? Então, olha só onde a gente tem citação. Eu falei de um texto ali mais científico, né, de um texto argumentativo, é muito comum a gente perceber, né? Mas é possível a gente perceber também muitas propagandas, como é o caso aqui, ó, do pó vieste e ao pó voltarás. Olha aí que tem até as aspas, né? O uso das aspas, ok? Então, principalmente, e ele completa, né? Principalmente se fores concorrente da S10. Então, há aqui uma renovação do texto original. Há aqui uma reformulação, né, do texto original, da ideia do texto original, da essência do texto original. Aqui nós estávamos falando da morte, né, no texto original, mas tomem muito cuidado, né? Aqui, né, no caso, o texto original fala do princípio e do fim, né, do ser humano. Aqui, nesse caso, é quase que comer pó, comer poeira, né? Então, você vai ficar para trás com a minha S10, né? Então, a minha S10 é super potente, a S10 é super potente e vai deixar os carros para trás, né? Os demais, as concorrências para trás, né? Então, ele traz aqui uma nova, né, característica ao texto original. Ele reformula o seu sentido, mas ao mesmo tempo traz aí uma adaptação possível do texto original, né? Então tá entre aspas aí, justamente para demarcar onde está a cópia, onde está a citação de forma direta, ok? Então tome muito cuidado aí, pessoal. Olha o que eu escrevi para vocês, ó. Para sinalizar que houve a reprodução de outro texto, são utilizados alguns marcadores, como as aspas. Dessa forma, o texto deixa claro que o trecho ou o texto citado foi tirado de outra fonte. A compreensão adequada de um texto, de um intertexto, depende naturalmente do conhecimento do texto-fonte. No exemplo dado, a propaganda buscou inspiração no texto bíblico, né? Então, olha só, aqui já de antemão, já estou colocando para vocês uma coisa. O reconhecimento da intertextualidade só é possível com o conhecimento de mundo de vocês do texto original. Então, às vezes, passa despercebido se você não conhece o texto original. Você leria de uma forma distinta. Então, a intertextualidade, ela só é identificada como tal quando o meu leitor consegue perceber isso, né? Consegue perceber a minha intertextualidade. E ali eu vou descobrir novos sentidos. Se acaso o leitor não faz esse caminho, né, de percepção ali do texto original, o texto toma uma outra conotação. Ok? Então, às vezes, deixa passar uma ironia, deixa passar determinadas coisas, né, que o texto atualizado traz ali, né? Então, tomem muito cuidado com isso. Como vocês adquirem conhecimento de mundo? Lendo muito e sempre, né? Então, é preciso se alimentar bastante todos os dias
do texto, né, da leitura, ok, pessoal? Então tomem muito cuidado com isso, né? Não deixem de ler nunca. E aquela questão que eu havia falado nas aulas anteriores, ler o máximo de texto possível. Estou trazendo aqui para vocês, né, diversas fontes, tanto da arte plástica, agora nós estamos transitando para a propaganda, então é importante que vocês se atentem ao todo, beleza? E não somente ali aquilo que eu simplesmente gosto e excluo as demais coisas, né? Então é sempre bom ter uma análise um pouco mais plural, uma visão um pouco mais plural, porque a sua criticidade diante do texto, ela é maior, ok? Diante do conhecimento que você adquiriu, né? Então bora lá, pessoal. Eu trouxe aqui então novamente a propaganda para vocês e trouxe o texto original, né? Que é aí nesse caso o livro de Gênesis, né? Capítulo 3. Olha só comigo aí, ó. Os versículos de 18 a 20 vão tratar o que está aqui na propaganda, né? A terra produzirá espinhos e ervas daninhas e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Tá vendo? Olha aí, ó. Bem dentro, né, do que a gente percebeu aqui. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Tá vendo então, pessoal? Notem aqui que há uma referência, né, direta da propaganda a esse livro de Gênesis, né? Do pó vieste e ao pó voltarás, né? É uma tradução possível do texto original bíblico. Lembrando que o texto bíblico, os originais estão em diversas línguas, né? Tanto ali no grego, né? Enfim, e outras línguas aí também. Então tomem o hebraico, o aramaico, né? Então tomem muito cuidado, né? Justamente para não pensar que o texto original é o texto que está, né, à direita propriamente dito. Não, o texto original está em outra língua, né? Mas nós temos aí uma tradução do original, né, que faz uma alusão ao texto original. Então tomem bastante cuidado com isso, tá? Então, à sua direita aí nós temos uma tradução do original e aqui à esquerda nós temos esse resgate por meio de uma citação direta, né? E uma reformulação da ideia principal aí do texto original, ok? Então, bora comigo, pessoal, ó. O segundo critério intertextual que eu quero trabalhar com vocês é a questão da paródia. Notem que, no nosso primeiro caso da citação, a gente traz o texto original como está para a obra, agregando um novo valor ou ratificando aquilo que foi dito, né? Então, tomem bastante cuidado aqui, tá, pessoal? A paródia não vai trazer o texto original como está, né? A paródia vai ter uma reformulação com uma intenção aí outra, satírica, crítica, né? Então vai recriar ali de uma certa forma a essência do texto original, vai subverter, né? Olha aí, eu destaquei a palavra subversão para vocês, né? Vai subverter aí o texto original. Olha que eu coloquei para vocês, ó. Consiste em uma subversão ao texto fonte, recriando-o de maneira satírica ou crítica. Dizendo de outra maneira, a paródia transforma o texto original e, consequentemente, modifica seu sentido. Canção do Exílio 1847 é um dos textos mais parodiados da cultura brasileira, exercendo sua influência por várias gerações. Leia a parte da paródia composta pelo humorista e apresentador Jô Soares. Eu vou apresentar para vocês logo à frente, tá? Então, vocês vão perceber que a Canção do Exílio, né, ela existe aí em intertexto, assim, muitos, tá, pessoal? Muitos intertextos com a Canção do Exílio. A gente vai ver algumas, eu vou mostrar para vocês, tá? E vou mostrar, claro, o texto original para quem ainda não conhece, beleza? É muito importante vocês né, perceberem aí, lerem bastante a Canção do Exílio, porque ela também vai estar na composição do nosso próprio hino nacional, né, que vai ter ali uma confluência da ideia de ufanismo, de idolatria à pátria, né, então de resgate ali ao saudosismo, né, que a gente tem ali da pátria. Então,
né, dando ali, colocando a nossa pátria num patamar de superioridade, né? Então vocês vão perceber isso na Canção do Exílio e também no nosso hino nacional, ok? Essa confluência entre os dois, né? Então vocês vão perceber que a Canção do Exílio ela é base para vários textos, né? Então esses outros textos que de uma certa forma se inspiram na Canção do Exílio e dialogam com ele, né, vocês vão ter uma relação consequente de intertextualidade, ok? Nós estamos tratando agora de uma paródia, então a gente vai trazer aqui algo um pouco mais de crítica, né, em relação à Canção do Exílio, ok? Mas é importante que a gente conheça a Canção do Exílio. Vamos ler ela comigo? Olha aí então, ó. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varzas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Então é um texto do Gonçalves Dias, né, lá no século XIX, e aqui lembrando, né, resgatando aquele conhecimento do eu lírico, né, o eu lírico é aquela pessoa que diz, né, no poema, aquele que fala, né, no poema, ok? Então olha aí, por meio da lírica, então o eu lírico só existe na lírica, ou seja, tanto no poema quanto na canção, beleza? Então nós temos aqui a Canção do Exílio, em que nós temos aí o eu lírico. Então ele deseja cantar a saudade do Brasil, né, enfatizando seus encantos e belezas naturais, né? Então vocês vão perceber aí a questão do sabiá, das palmeiras, das flores, né? Então vocês vão perceber o ambiente brasileiro aqui que compõe esse saudosismo do eu lírico, ok? Não confunda eu lírico com o autor, a não ser que ele declare que é um texto autobiográfico. Nós já falamos sobre isso também nas aulas anteriores, tá? Tomem cuidado para não falar o autor, tá? Mas o eu lírico é quem diz no poema, ok? Então olha aí comigo, pessoal, nós temos a nossa primeira paródia, né? Vida de Passarinho do Carlos. Olha aí comigo, ó. Gonçalves Dias, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sabiá sou eu, essa era a palmeira. Então olha só, esse era aí, né? Esse verbo trazendo aí no passado, né, o pretérito imperfeito, né, ou seja, foi uma árvore, né, ou seja, eu trago aqui uma certa, eu não tenho uma exatidão ali precisa no meu passado, mas eu tenho uma certa imperfeição, mas que eu mostro que no presente essa árvore, essa palmeira não existe mais, ela se foi, né, então revelando aí uma certa crítica, né, a questão do desmatamento, né, aqui no Brasil, ok? Então, notem aí um corpus mais crítico. Então, diferente do texto original de Gonçalves Dias, em que ele é o ufanista, eu trago aqui uma concepção diferente, uma crítica, né, uma crítica à sociedade contemporânea, né, em que ela desmata muito em nome do progresso, né? Então há aqui uma crítica que não está mais velada, né, não está nem tanto velada assim, ok? Então tomem muito cuidado, né? Nós temos aqui uma intencionalidade distinta à de Gonçalves Dias.
Então esse texto já não conflui com o texto de Gonçalves Dias, beleza? Faz uma crítica contemporânea por meio do texto de Gonçalves Dias, que não tinha essa intenção. Tinha uma intenção que era simplesmente da idolatria à pátria, de mostrar o seu ufanismo, o saudosismo à pátria, exaltação da sua beleza, né? Então aqui eu já não tenho mais isso. Essa beleza foi ceifada por nós humanos, né? Então a gente traz aqui uma crítica um pouco mais contundente, e que não era o objetivo do autor original, ratificando, né? Então, quando a gente faz essa subversão, nós estamos tratando de uma paródia, beleza? Então, olha só, pessoal, há uma segunda paródia, que é aquela que eu disse para vocês lá no início, né? Que é a do Jô Soares. Olha só o que ele fez aqui, ó. Minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Né? Então, notem aqui que há uma estrutura, né, na paródia, e por isso é uma relação intertextual também, né? É uma estrutura que se assemelha ao original, resgatando ele. É possível perceber que essa sonoridade, essa construção, ela vem de antes, ela vem ali, né, do texto original de Gonçalves Dias, né? Então, olha só, eu tenho aqui uma estrutura parecida, né? Mas ao mesmo tempo eu trago uma concepção que antes não tinha. Para quem lê estritamente o texto e desconhece algumas coisas, né? Desconhece o período histórico, desconhece o texto original de Gonçalves Dias, vai ver aqui também um certo saudosismo ali, uma exaltação da casa da Dinda, né? Das belezas da casa da Dinda. E vai pensar, poxa, mas conflui aí com o texto do Gonçalves Dias. Ou se eu conheço somente o poema original do Gonçalves, né? Então tomem muito cuidado. Aqui nós temos aí um outro resgate de conhecimento prévio, que é a relação histórica, beleza? Então a gente vai tratar de um período um pouco conturbado na nossa história, né, que está aqui por trás, nessas entrelinhas aí, beleza? Vamos conhecer um pouquinho. Então, olha só o que eu coloquei para vocês, ó. Tem 3 observações para ser feitas desse texto, tá? Jô Soares, no século XX, ele subverte o sentido do texto original, já que o eu lírico quer distância da terra natal. Tá vendo? Olha lá. Então ele já não quer mais voltar para Maceió, né? Ele quer permanecer na casa da Dinda. Vamos continuar então. Prefere as mordomias da casa da Dinda. O que é essa referência? O que é a casa da Dinda, pessoal? Foi a referência que o pessoal fez lá atrás, né, à residência oficial do presidente da República na época. Quem que era o presidente? Fernando Collor de Mello. Beleza? E aí vocês já sabem aí do que aconteceu na história, né? Os escândalos envolvendo o governo, né? Então aí a gente consegue perceber que há algumas críticas aqui, né? Então, faz uma crítica aos escândalos de corrupção ao governo, beleza? Que é o nosso terceiro item aqui. Mas isso eu só consigo perceber com o conhecimento prévio, com o conhecimento histórico, né? Então é preciso estudar bastante, pessoal. Não tem jeito, né? Para montar essas relações é bem difícil dentro de um texto, se não se conhece o texto original, não se conhece o período histórico, né? Então é importante estar sempre lendo, ok? Então olha lá, pessoal, eu ratifico isso escrevendo aqui para vocês, né, para que vocês possam anotar, para que vocês possam perceber isso, né? O desconhecimento do texto original e da história implica em uma determinada construção de sentido, mas ao conhecer o poema Canção do Exílio, fica latente o tom irônico da paródia, uma vez que Jô Soares satiriza o ufanismo brasileiro de Gonçalves Dias, ao desvelar os problemas de corrupção do governo. Então notem aqui que há uma sátira por trás, né? Há uma ironia, né, ao texto de Gonçalves Dias. Aqui eu mostro um pouco o contrário. Olha só como nossa terra está repleta de escândalos, né? De coisas que vão de encontro às belezas, né? Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida,
anotem e façam as suas perguntas nos comentários, beleza? A terceira forma de intertextualidade que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é a questão da paráfrase. A paráfrase está muito nas nossas citações indiretas, né? Principalmente quando a gente cita algum autor, mas com as nossas palavras. Olha só, os estudos do fulano diz isso, isso e isso com as nossas palavras, né? Então a gente, de uma certa forma, parafraseia. Ou seja, eu me alimento da essência do outro, né? Mantenho a essência do texto do outro, mas incorporo uma fala que é minha. Ok? Dentro da minha fala, dentro do meu contexto, ok? Então, olha lá, recurso intertextual utilizado para reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras dentro de uma nova montagem. Está em resumos, atas, relatórios, dissertações, né? Veja um exemplo de paráfrase na tão parodiada Canção do Exílio. Então, de novo, eu quero resgatar para vocês, porque a Canção do Exílio é exemplo para todas as formas de intertextualidade que a gente viu aqui hoje, não é mesmo? Então, isso é legal vocês perceberem que isso já vai trazendo conhecimento de mundo para vocês, e se for recorrente, né, esse tipo de intertextualidade na prova de vocês já vão matar de cara, né, pessoal? Já vão acertar, beleza? Então olha aí comigo, ó. Europa, França e Bahia. Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção do Exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra, que palmeiras onde canta o sabiá. Então, essa estrutura final, a gente faz uma menção direta ao texto do Gonçalves Dias, né? Então, mas ele não contento, ele cita, né? Como é que era mesmo, né? A Canção do Exílio. Então, ele coloca entre aspas, demarcando ali mesmo a citação ao texto, né? Ele está ali trazendo o texto de Gonçalves Dias de uma forma bem direta. E ao final ele resgata essa estrutura. Mas aqui ele mantém esse saudosismo. Notem que ele mantém o saudosismo do Gonçalves Dias, né? Um saudosismo à sua pátria, um saudosismo ali às coisas boas da sua pátria, ok? Então, se eu mantenho a mesma essência e utilizo o texto com as minhas palavras, eu estou fazendo uma paráfrase, beleza? Olha aí comigo, pessoal. Então, eu coloquei 4 critérios aqui para a paráfrase, ok? Estabelece diálogo com o texto de Gonçalves Dias, não tem intenção satírica, tá vendo? Olha lá, não tem uma intenção de subversão do texto original, né? É uma paráfrase que colabora para a construção do sentido, né? Então eu resgato o mesmo sentido presente no texto aí do Gonçalves Dias, né? Um sentido próximo, uma confluência do sentido, não exatamente o mesmo, mas uma confluência com o objetivo do texto, ok? Então, nesse poema, Drummond revela que aquela terra retratada por Gonçalves Dias não passa de uma lembrança saudosa, né? Então, olha lá, ele resgata esse saudosismo, né? Mas há uma crítica aqui também porque ela não é mais assim, né, como era. Mas eu resgato ali esse saudosismo. Ele também sente saudades dessa terra a que Gonçalves Dias fazia menção, não é mesmo? Então, há uma confluência da ideia. Então, nós temos aqui uma paráfrase, beleza, pessoal? Uma outra questão aqui, já não no intertexto, mas uma questão da interpretação que a gente pode perceber até aqui nesse ciclo, né, que é fundamental para a interpretação, é a observação, pessoal. Eu já mencionei de uma forma um pouco mais intuitiva, mas eu queria mostrar isso de uma forma bem científica para vocês, tá? Então, o nosso primeiro contato com o texto é por meio da observação, e ela nos revela muitas pistas que é preciso ficar atento, pessoal. Então, olha, notem que desde a primeira aula eu falo com vocês sobre a consciência da interpretação, do processo de interpretação, né? Então, a consciência desse processo é fundamental para que vocês mantenham, né, a razão ali ativa, né, na hora de lidar com o texto.
Então, olha só comigo, pessoal. Então, para interpretação, os tópicos que a gente já viu aqui, ó, não pode ser algo completamente subjetivo. Nós vimos isso, né? A interpretação ela é para ser lidada com uma forma mais científica, de análise. Então, ela não pode ser subjetiva. A análise textual não pode ser somente subjetiva, tá? Imagina se fosse tudo subjetivo. O pandemônio que seria a interpretação das coisas que a gente fala mesmo. Se tudo fosse possível, né? Se todo mundo achasse algo distinto no que a gente está falando, seria um pandemônio e a gente nunca seria interpretado da forma correta. Então, não. O nosso texto tem que ser confirmado nele mesmo. Ninguém pode dizer algo distinto daquilo que está no meu texto. Então, senão seria colocar palavras na minha boca, né? Como se dissessem algo que você não disse. Não é bem isso que a gente quer, né? O que a gente quer é justamente a confirmação se aquela nossa interpretação é possível ou não. E para isso, eu preciso retomar o texto. Isso foi uma coisa que eu falei até aqui, né, de uma forma recorrente, né? Então tome muito cuidado. É preciso sempre voltar ao texto, revisitar o texto sempre, ok? Então não pode ser um devaneio. Tem gente que pensa que para interpretar poema é preciso, né, ficar devaneando ali com as palavras. Nada disso, né? O devaneio é extrapolar o que o texto diz, né? Então tome muito cuidado, tá? Para não dizer aquilo que não está ratificado, que não é possível ratificar no texto, não é possível confirmar no texto. Beleza? Então, ó, um amontoado de suposições sem fundamento ou constatação. Isso não pode acontecer, né? A nossa interpretação ela tem que ser bem fundamentada e tem que ter comprovação textual, beleza? Ou nas pistas ali que te levam àquela àquela proposta mais plausível, né? Mais coerente. Então vocês têm que perceber a coerência da resposta de vocês, da interpretação de vocês, ok? Número 2 aí, ó. É preciso perceber a interpretação como um processo analítico e científico de construção do sentido do texto. Beleza? Isso aqui é muito importante, pessoal. Analítico e científico. Né? Eu ficaria até com o científico, porque a análise faz parte da ciência, né? Então, o texto, a interpretação de texto, ela é científica, uma análise científica. Olha só, vou mostrar para vocês essa relação com a ciência, olha lá. Imagine um biólogo que pretende estudar o comportamento de uma colônia de formigas. Qual o seu primeiro passo? Observar os insetos e anotar suas primeiras impressões. Então, olha só a importância da observação. Mas a observação ela não é pontual. Se eu estou escrevendo sobre, né, a colônia de formigas, eu preciso revisitar essa colônia várias vezes para saber do comportamento. Se eu vou traçar comportamento da formiga, eu não posso estar em um único momento, simples assim, né? Então eu preciso estar em tempos distintos, em horários distintos do dia, da noite, da tarde, no período do inverno, nas estações distintas, nos períodos do ano distintos. Então eu preciso revisitar essa colônia. Da mesma forma vai ser o texto, pessoal. Você precisa voltar ao texto para a comprovação daquela sua análise, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, na ciência, a gente tem que tomar cuidado com a análise que a gente faz. No texto é a mesma coisa, né? A análise do texto ela é bem científica, né? A gente tem que revisitar o texto, sempre buscando a comprovação daquela ideia que a gente tem, ok? Então, olha só, o que eu consigo extrair da observação? Muita coisa, pessoal, muita coisa. Vai me fornecer tudo? Óbvio que não. Né? E com a simples observação, né, você não vai conseguir também solucionar a maioria das questões do Enem. Né? Então, ou se não nenhuma. Né? Mas a observação ela é pista para uma interpretação mais profunda. Então é preciso partir da observação e compará-la. Ok? Olha aí que a observação já me oferece. Ó, a questão da fonte do texto. Né? Qual que é a fonte? Foi extraída de um jornal? Foi extraída de uma revista científica? Foi extraído de onde? Então a fonte já me fornece muita coisa. Já me indica qual o público,
já me indica muita coisa aí que já vai me ajudar numa visão prévia do texto, ok? Então tome muito cuidado com isso, ok? Texto verbal ou não verbal ou misto. Então, já a observação do texto, eu já consigo perceber se eu vou ter ali prosa ou verso, se for um texto verbal, né? Ou se é não verbal, se é pura imagem, ou se é misto, se eu utilizo um quadrinho, por exemplo, em que eu tenho texto verbal e não verbal ao mesmo tempo, em concomitância, e os dois são complementares, né? Isso faz aí um texto misto, né? Então tomem muito cuidado, isso já me oferece muita coisa. Né? Nós já vimos isso nas aulas anteriores, que o meio, o veículo, ele já vai ser ali um detentor de pistas para a gente poder fazer grandes interpretações no texto, ok? Então não ignore a observação, não passem batido pelo texto, analisem o texto que vocês estão trabalhando, a começar pelo que foi observado, né, pela fonte, pela disposição do texto, né, se é prosa, se é verso. Então, analisem isso, porque isso já vai dizer muita coisa para vocês, né? Então, tomem cuidado, ok? Então, eu ratifico o que eu já acabei de dizer, né? A gente não pode ser ingênuo, tá, pessoal? De pensar que a simples observação, ela já vai ser suficiente para eu escrever ali alguma resposta, né? Para eu dar alguma resposta ali. Então, tome muito cuidado. Dificilmente questões de concurso cobrem o uso puro e simples da observação. Na verdade, ela é o primeiro passo, ao qual se seguirão necessariamente outros que devem ser tomados para encontrarmos a resposta. Mesmo assim, é uma ferramenta imprescindível para o nosso trabalho. Pessoal, observar é imprescindível sempre, né? Então tomem muito cuidado ali, sejam desconfiados, desde a observação, desde aqueles elementos básicos, ok? Então, não sejam ingênuos. A terceira instância da interpretação de texto que eu quero tratar aqui, pessoal, e por último, tá? É a análise do texto, né? A análise do texto, a partir do momento que eu já fiz a minha observação e parto agora para a análise, ela vai me indicar muita coisa, né? O significado das palavras, né? O contexto de produção da obra. Então, quando eu faço análise ali, analiso o que a obra traz de seu contexto de produção, do contexto de leitura, o diálogo que ela faz com o contexto. Aqui eu queria parar um pouquinho com vocês, pessoal. Prestem bastante atenção aqui. O contexto ele é essencial, é primordial para a análise textual, beleza? Então as palavras são ditas em um tempo, em um espaço e tem seu sentido nele. Mas isso nada impede que essas palavras se ressignifiquem. Isso é até uma característica da literatura, né? Por que a gente ainda lê até hoje William Shakespeare, pessoal? Né? Por que nós ainda lemos Edgar Allan Poe, Machado de Assis? Né? Então, por quê? Eles tratam de dramas tipicamente humanos, são dramas universais, são concepções universais do humano, são uma formação nossa. E conhecer essa literatura é também, de uma certa forma, nos reconhecermos. Né? Então, a leitura de textos literários, elas não se encerram numa simples junção de cultura. Né? Eu quero somar cultura, eu quero ter um pouco mais de cultura, eu vou ler. Não é só para isso. Né? Atrelado a essa cultura, nós temos toda uma análise que ela é também humana. Tá? E a gente se identifica nos textos, né? E a gente reatualiza esses textos literários. A gente traz eles para a nossa época e a gente se identifica muito com alguns personagens, não é mesmo? Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso daqui. Mas prestem atenção numa coisa. É muito comum a gente ler um texto literário, buscar saber a sua época, o momento de produção, né, saber a sua história, a história do seu contexto histórico ali e tal, e perceber isso no texto. E ponto, né? Tomem muito cuidado.
né? Porque senão a gente vai cair num erro de pensar que a literatura ela só tem sentido lá naquele período. E o Humberto Eco, na sua obra Apocalípticos e Integrados, vai mostrar para a gente o contrário, né? Que a obra ela se ressignifica. Então a literatura ela é viva porque ela se ressignifica. Vocês já pararam para ler a mesma obra que vocês leram no passado? Notem que vocês vão começar a perceber coisas distintas. Não é a obra que mudou, foi você. Né? E a sua forma de identificação, a sua forma de leitura, o seu amadurecimento vai te mostrar coisas novas na obra. A obra parece sempre viva porque ela está sempre em reconstrução em nós mesmos. Né? Então tomem muito cuidado com isso. O contexto de leitura não é mais e nem menos importante que um contexto de produção. E vice-versa, o contexto de produção não é mais nem menos importante que o contexto de leitura, já dizia Humberto Eco, beleza? Então tomem muito cuidado com isso. Vamos valorizar o contexto também em que estamos, para dar sentido a essa obra, né? Somos nós quem trazemos o sentido para a obra e nós estamos no contexto atual. Então, é o mesmo que dizer que se eu não identifico esse contexto, eu impossibilito ou simplesmente limito o sentido que a obra teria. Né? Então, tome muito cuidado aí. Nem tudo se pode, tome muito cuidado. Não estou dizendo isso. Nem tudo é possível. É preciso ratificar no texto, é preciso voltar ao texto para saber se aquela interpretação é adequada ou não. Mas eu também não posso ignorar simplesmente o contexto que eu estou, porque é ele também que vai trazer esses sentidos, tá? Então tomem muito cuidado. Olha só o que eu trouxe então, vamos ler comigo? Nesta etapa, utilizamos nossos conhecimentos prévios, significado das palavras, contextos de produção e de leitura da obra pertinentes à interpretação e ultrapassamos a simples imagem do texto para o conjunto de informações que ele representa. Né? Então, tomem muito cuidado, tá, pessoal? De novo, né? O contexto de leitura não é mais e nem menos importante que o contexto da produção da obra, no momento em que ela foi feita. Né? Ambos são importantes. Né? Esses contextos são importantes, porque a obra ela acaba se ressignificando diante do tempo. Mas se eu quero saber de um sentido original, eu tomo aquele período histórico, o contexto de produção. Né? Então, se eu quero saber como é que ela se ressignifica, eu tomo por parte esse contexto agora, né? De agora. Beleza, pessoal? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Mas que fique claro que a gente precisa sempre confirmar as nossas ideias mediante o texto. A obra não é aberta a qualquer interpretação. A obra não é escancarada, ok? Ela é aberta a interpretações, mas nem tudo pode, ok? É aberto, mas não é escancarado. Então tomem muito cuidado. Nem tudo eu posso interpretar do texto, somente aquilo que é confirmado nele. Pessoal, para a nossa então primeira questão aqui, eu trouxe para vocês um quadro do Pablo Picasso, né? Que é o quadro de Guernica, é um mural na verdade, né? Olha lá, ele tem 3,51 m por 7,82 m, pessoal, é muito grande, né? É um mural mesmo. Então, o que é importante vocês saberem desse quadro? Notem aí o sofrimento, né? Ele é um quadro do período cubista, né? E aí vai retratar um pouco o sofrimento das pessoas aí, né? Olha lá, as pessoas parecem estar gritando ali, sofrendo no quadro. Bem pudera, né? Tá retratando aqui, né, o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola aí, em 1936, né, que durou até 1939, ok? Então a gente tem aí um quadro que é forte, é potente, né? Então tomem muito cuidado aqui, pessoal. Olha só, aqui nós temos uma questão do Enem. Então vamos vê-la comigo, pessoal. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático.
né? Então, o que ele está resgatando aqui, né? Resgatando o drama, né, que está lá, que compõe o quadro Guernica, do Pablo Picasso, né? Então, olha lá, na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar o quê? Ao explorar o quê? Vamos lá comigo, olha lá. Uma referência ao contexto trânsito no feriadão, né? Então, notem aqui, pessoal, além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar uma referência ao contexto trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. Muito errado, né, pessoal? Nada disso, né? Não está trazendo essa referência do trânsito do feriadão, né? Então, letra B, uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol, aí temos um erro, né? Quanto pelo chargista brasileiro. Não, né? O Pablo Picasso fez referente a um outro contexto que não este mais, né? E tem uma outra alusão, uma outra concepção, né? Então não é forma verbal nenhuma que vai trazer isso à tona, né? C. Um termo pejorativo trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. Olha só, pessoal. A palavra trânsito aqui não tem sentido plural, né? Nem metafórico. O trânsito no feriadão. Ou seja, estou falando da locomoção ali dos carros, das pessoas, né? A questão do trânsito mesmo, né? E não há nada além disso, tá? E aí não tem como interpretar isso porque o texto não ratifica essa afirmativa, tá? Então, tá errado, né? Letra D, uma referência temporal sempre referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge, né? Não, esse sempre aqui, pessoal, está retomando não as desgraças, né? Não aos problemas, mas a questão do trânsito mesmo, né? O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então, quem que é sempre um quadro dramático? O trânsito. Então, eu retomo aí, agrego um valor ao verbo, dando uma constância para ele, né? Então, a constância que remete ao sujeito aí, ao trânsito, né? A permanência do quadro dramático, mas é do trânsito no feriadão, ok? Então tomem muito cuidado aqui que esse trânsito não tem nada demais, beleza? Esse sempre aí, na verdade, né, da letra D, não resgata isso, tá? Então tomem muito cuidado, ok? A permanência de tragédias, né, retratadas tanto em Guernica, aqui que está o erro, né? São as tragédias provocadas no período de feriadão, né? O trânsito no feriadão, ok? Beleza, pessoal? Então, próxima aqui, ó, letra E. Uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Aí sim, né? Porque aqui mesmo ele já resgata por meio de alguns elementos o quadro de Pablo Picasso, né? O quadro dramático. Então, essa expressão verbal só tem sentido, né? Aí faz todo sentido com a composição desse quadro que está ao fundo, né? Remetendo aí a Pablo Picasso, né? Então, tome muito cuidado aqui, esse quadro dramático, ele traz uma polissemia, ou seja, vários sentidos, né? Ao remeter
diretamente a imagem ao quadro de Picasso e trazendo aí a palavra quadro, né, na escrita, que vai remeter também à obra, ok? A obra que é dramática, afinal ela trata da guerra, né? Então é a letra E, com certeza, beleza? Então aqui sim a gente consegue ratificar no texto, né? Confirmar isso no texto. Há aquelas questões que vão deixar dúvidas em vocês, mas optem por aquelas que vocês conseguem confirmar, que é mais coerente com o que está sendo perguntado, beleza? Próxima questão, pessoal, olha aí, ó. Já temos no texto visual, né, uma alusão aí, né, a uma literatura infantil, né? Então vamos lá comigo, olha só. Não obrigada, não obrigada. Com mais 10 você ganha um celular. Questão de técnica. Olha lá, então a menina vai, pega a maçã, morde, né? E acaba morrendo, né? E aí você tem um homem aí de terno falando que era simplesmente uma questão de técnica, né? Que parece que é utilizada até hoje, né? Com mais 10 reais você ganha isso e aquilo, né? Então, prestem bastante atenção nisso aqui, pessoal. Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora, né? Então aí nós temos, né, a Branca de Neve, né? De uma certa forma um resgate, uma intertextualidade com a Branca de Neve, e a questão da maçã, né, sendo entregue por uma bruxa, é uma maçã envenenada, vocês já conhecem a história, né? Infantil e tal, então a gente está resgatando isso, e acaba que a Branca de Neve acaba morrendo aí por uma razão técnica. Então, de uma certa forma, a gente vai analisar todo esse texto aí, né, diante dessas afirmativas e sempre retomando ele, beleza? Então, tomem muito cuidado. É assim que a gente faz, então. A gente vai vendo as alternativas e vai confirmando elas diante do texto, beleza? Olha aí, então, ó. Prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Então, ó, que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora? Então, olha lá, prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Não é só isso, né? Não foi uma simples exposição. Há algo a mais, além da exposição, há algo a mais, né? Então, não é só isso, tá? Consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Não é somente a técnica. Nem todo vendedor, mesmo com sua técnica, consegue vender, né? Então não adianta só a técnica, tem que ter algo a mais que foi oferecido aí, ofertado no terceiro quadrinho, né? Então no terceiro quadrinho, com mais 10 reais, você ganha um celular. Opa, celular ela quer, né? Então ela não comprou somente pela maçã, mas por algo a mais, né? Então não basta a técnica, beleza? Letra C, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Não. Que raciocínio lógico é esse, pessoal? Né? A não ser que tivesse um celular ali que tivesse o símbolo aí da maçã, né? Aí sim. Mas não há nada que comprove isso, não dá nem para ver o celular, não tem nenhuma referência aos celulares da Apple, né? Nada disso. Então, letra D. Comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. Pessoal, mostra aqui somente, né, alguns vendedores ali, né, vamos colocar como vendedores, né, os personagens tentando oferecer a maçã, ela simplesmente não aceita. Mas não há uma crítica à técnica desses anteriores, né? Então tomem muito cuidado, tá? Então há uma técnica própria dele, mas não quer dizer que ele está criticando aí as técnicas dos demais, ok? Então, e não mostra ali que ele, né, esse personagem do último quadrinho, quando diz questão de técnica, não coloca na sua fala que as técnicas dos outros são inferiores. Não há nada que comprove isso, né? Essa crítica, beleza? Letra E. Indução ao elaborar o discurso de acordo com os anseios do consumidor. Aí sim,
É aí que está a questão técnica que ele diz, né? Então, ele até vende o seu produto, mas ali mostrando algo que tem relação ali com os desejos do consumidor. Então, com mais R$10 você ganha um celular, olha só, R$10 por um celular, é claro que eu quero, né? Então, essa relação aí do que o consumidor quer, né, deseja, eu utilizo disso, né? Há uma intencionalidade aí, beleza? Então, tomem bastante cuidado. Se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários. Se gostou dessa aula, dá um joinha. E é claro, pessoal, até a próxima aula. Um beijo no seu coração, tá? E assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês escrevam nos comentários aí as suas dúvidas. E, é claro, um beijo grande no coração. E até a próxima.